e eu tenho certeza vai ser bênção, como tem sido na minha vida. Porque quando nós vamos ministrar uma palavra, essa palavra, ela, antes de tudo, ela fala ao nosso coração. Nós somos também ministrados por ela. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6, depois nós vamos pular para o 18 até o verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 1 ao verso 6, depois do 18 ao 21, diz assim: E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Diga, não tinha raiz. Agora pula lá para o 18, que diz assim: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz. Diga, não tem raiz. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Amém, queridos? Semana passada a festa das cores, né? A gente estava aí numa correria, na semana toda, aquela correria que os setores têm para organizar tudo. E então foi uma semana bastante conturbada, corre para cá, corre para lá, busca um negócio aqui, leva um outro negócio lá, e corre ali para acertar as coisas que faltavam, para que tudo saísse bem. Na sexta-feira, à tarde, eu tinha uma folga, eu tirei uma folga do trabalho, vim aqui para a igreja, fui correr atrás de coisas. Aí a sexta-feira foi até algumas horas da noite, né? A gente terminou a sexta-feira bem tarde, para poder conseguir entregar todas as coisas, levar as coisas onde deveriam ser levadas. E então a gente já foi dormir na sexta-feira tarde. No sábado pela manhã eu levantei, vim aqui na igreja ajudar a montar ali, terminar de arrumar algumas coisas que tinham na barraca para arrumar. E aí quando eu vi já era quase meio-dia, e a gente precisava ir para casa almoçar, porque as duas tinham que voltar a trazer minha mulher, porque elas já tinham combinado ali de enfeitar. Enfim, aquela correria toda na sexta, no sábado. E aí na sexta-feira eu, então, preciso almoçar muito rápido para voltar, já era quase meio-dia, eu saí daqui, e eu precisava almoçar rápido e voltar as duas. E aí eu tinha combinado de buscar lá uma feijoada, lá na minha irmã, na igreja dela, eles estavam fazendo uma feijoada lá, né? A igreja, minha irmã está num trabalho novo, começando uma igreja nova, junto com o pastor ali. Então, quando a gente está começando uma igreja nova, a gente tem essas dificuldades aí, a gente faz feijoada, faz churrasco, faz pastelada, faz de tudo, né? Para ajudar ali, suprir as necessidades e os desafios que tem um trabalho novo. Então, falei, eu vou lá cooperar com a minha irmã lá no trabalho dela, pegar uma feijoada lá, até porque eu já tinha vendido churrasco meu para ela, né? Ela ia ter que vir no domingo comer o churrasco aqui na Igreja Aba. Então eu falei, eu vou lá abençoar ela também. E aí eu saí, passei em casa, peguei a Bruna, botei no carro e fui correndo lá pegar um almoço, porque logo tinha que voltar para cá. E aí cheguei lá e estacionei o carro assim, e parei o carro no estacionamento e olhei lá, ouvi minha irmã na porta, e ela estava ali com aquela touquinha, né, de quem está trabalhando na cozinha, e ela estava sozinha na porta ali, com as marmitas para entregar. E tinham outras pessoas lá dentro, mas aquela cena me chamou a atenção. Falei, nossa, estou eu correndo aqui, servindo a minha igreja, olha aqui, minha irmã está correndo, servindo a igreja dela. Falei, que coisa maravilhosa.
Daí comecei a lembrar da minha família, dos meus outros irmãos, comecei a lembrar, tá lá a minha irmã Vívia, correndo com os cursos lá de paternidade, e eu comecei a ver, o Espírito Santo começou a me levar a ver uma cena de toda a minha família servindo a Deus. Não apenas uma família que recebeu o Evangelho, mas uma família que permanece no Evangelho. E não apenas permanece no Evangelho, mas permanece no Evangelho frutificando, sendo ativa no Evangelho. E eu já falei para vocês algumas vezes que Deus me dá mensagens em circunstâncias assim, cenas que eu vejo, o Espírito Santo ministra no meu coração. E aquela cena parece que parou ali, eu fiquei pensando naquilo, e de repente o Espírito Santo me fez uma pergunta. E o Espírito Santo, ele nos faz perguntas, né, às vezes, que são perguntas retóricas. Não são perguntas que o Espírito Santo precisa de uma resposta, porque o Espírito Santo é Deus, logo ele sabe todas as coisas, mas é uma pergunta retórica, cuja resposta me leva a refletir sobre algo. E o Espírito Santo me fez uma pergunta: por que vocês permanecem? Por que vocês permanecem? E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, e como era uma pergunta retórica, o próprio Espírito Santo responde. Ele diz: vocês permanecem porque vocês têm raiz. Vocês possuem raiz. E aquilo foi entrando no meu coração. Aquilo foi entrando no meu coração. E eu fui compreendendo, eu fui entendendo aquilo que o Espírito Santo queria me falar. A mensagem que o Espírito Santo queria me passar. E aquilo eu fui lembrando das coisas, eu fui lembrando da minha história, da minha vida com Deus, eu fui lembrando de todos os momentos que nós já vivemos, momentos bons, momentos difíceis, não apenas eu, mas toda a minha família, meus irmãos. Comecei a lembrar do meu pai, da minha mãe, comecei a lembrar de como isso começou na minha vida, em que momento o Evangelho entrou na minha casa, e comecei a passar de outra geração, fui para os meus avós, para os meus avós, que um dia receberam o Evangelho, que um dia receberam a Jesus, que um dia aceitaram a Jesus. E aquelas lembranças foram como se fossem raízes se esticando no tempo e tocando lembranças de um passado. E o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. E foi confirmando aquilo que Ele queria que eu entendesse e compreendesse. Que todo cristão, que a vida cristã, ela é sustentada e fundamentada nas raízes que nós temos. Nas raízes que nós desenvolvemos. Jesus aqui, ele conta uma parábola. Jesus gostava muito de ensinar através de parábola, era uma metodologia de Jesus. Jesus trazia um ensino através de um conto, através de uma parábola. Jesus está na sua terra, ele está na região da Galileia, porque o texto diz que ele saiu da sua casa, estava no mar. Jesus morava na praia, né? Jesus morava ali numa região do mar da Galileia. E o texto diz que ele saiu da sua casa, estava no mar, e as pessoas se juntaram a ele, e ele então sobe no barco, e ele começa a ensinar essas pessoas, ali do lugar onde ele está, do barco. E Jesus conta a parábola do semeador. Ele vai dizer que um homem saiu a semear, e enquanto esse homem semeava, algumas sementes caíram em alguns lugares. Mas o interessante deste texto que eu quero falar para vocês é que ele fala que algumas sementes caíram em um terreno duro, um terreno de pedra, e porque tinha pouca terra, essa semente logo brotou, mas essa semente não tinha raiz. Diga, não tinha raiz. E vindo o sol quente, fustigou esta árvore que brotou, e ela morreu. Então Jesus vai trazer um ensinamento a respeito da necessidade de, na vida cristã, nós criarmos raízes. Jesus vai trazer um ensinamento a respeito da necessidade de que na nossa caminhada, na nossa vida com Deus, é necessário que nós venhamos a ter raízes. São as raízes que nos sustentam na fé, são as raízes que nos sustentam principalmente nos dias maus, são as raízes que nos fazem permanecer. Da mesma forma que o Espírito Santo me perguntou e me fez compreender, perguntou ao meu coração: por que vocês permanecem? Ele me fez a pensar nas várias e muitas pessoas que eu já conheci, que já vi, talvez você conheça também, pessoas que passaram, que tiveram uma experiência
mas que não permaneceram, que não estão aqui, que não estão em lugar nenhum. Porque, querido, se tem uma coisa que acontece na nossa vida, é que virão os dias maus, virão os dias difíceis, virão os momentos complicados em que a nossa fé será provada, em que a nossa fé será testada, em que aquilo que nós acreditamos será colocado em xeque. E nesses momentos o que nos segura, nesses momentos o que faz com que nós não venhamos a tropeçar, que nós não venhamos a cair, ou que se caímos não venhamos a ficar prostrados, são as raízes que nós temos no Evangelho, as raízes que nós temos na Palavra de Deus, as raízes que nós temos fundamentadas na Palavra do Senhor Jesus e no Evangelho do Senhor Jesus. Quantas são as pessoas que eu já conheci, como diz esse texto, que receberam a boa semente do Evangelho, que receberam a palavra do Evangelho, que receberam essa boa semente como todos nós recebemos, mas que por algum motivo não estão aqui. Vieram os momentos difíceis, veio o sol fustigante, vieram os ventos secos do deserto, das dificuldades, e essas pessoas não permaneceram. Você conhece alguém que não permaneceu? Você conhece alguém que não está? Você conhece alguém cujas raízes não estavam aprofundadas e nos momentos difíceis esta árvore murchou, secou? Então o Espírito Santo perguntou: por que vocês permaneceram? E ele respondeu: porque vocês têm raízes. Assim como algumas pessoas não permaneceram, não permanecem porque lhes faltam raízes. E o Espírito Santo me fez refletir, a entender e compreender que é necessário que nós venhamos a ter raiz, que é necessário que nós venhamos a estar fundamentados em algo, que é necessário que nós venhamos a ter raízes que se aprofundam com o tempo, que se fortalecem e que são a estrutura para que permaneçamos de pé. E algumas coisas ele falou ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. E a primeira coisa é: as raízes são as partes de uma árvore que não aparecem, mas são responsáveis por nutrir, fortalecer e sustentar as partes que aparecem. As raízes não aparecem, as raízes ficam abaixo da linha da terra, elas não estão à vista. As raízes são a parte da árvore que você não vê, porque elas estão cravadas na terra, mas elas são de suma importância, porque são as raízes que não aparecem, que sustentam as partes que aparecem. As raízes que estão dentro da terra, elas são responsáveis por nutrir, por levar o alimento que uma árvore tira da terra, por levar esse alimento para que a árvore possa crescer saudável. Então veja, na vida espiritual, queridos, presta atenção, na vida espiritual existem as coisas que aparecem, as coisas que você faz em público, as coisas que todo mundo vê, e elas são importantes: o culto público, a adoração pública, a pregação do Evangelho, o testemunhar de Deus, tudo isso é importante, são as coisas que todo mundo vê e que aparecem. Mas a vida cristã também é marcada pelas coisas que não aparecem. É no nosso secreto com Deus, é no nosso tempo de intimidade com Deus, é no nosso tempo de oração, é no nosso tempo de leitura da palavra de Deus, que são aquelas coisas que muitas vezes ninguém vê, e são essas coisas que são as raízes que sustentam as coisas que aparecem. E é por isso que muitas vezes você fica surpreso com alguém que apareceu, com alguém que tinha folhas bonitas, flores bonitas, até algum fruto, e de repente não tem mais. Porque sabe, o que vai sustentar a tua vida espiritual que aparece, é a tua vida espiritual que não aparece. O que vai fortalecer a tua vida espiritual que aparece, é a tua vida espiritual que não aparece. O que vai sustentar a nossa vida espiritual são os momentos que ninguém vê.
E é por isso que muitas vezes, queridos, nós temos gente fraca, gente que se dobra a qualquer vento, gente que se curva a qualquer tempestade, porque ainda que tenha folhas bonitas, ainda que tenha flores bonitas, ainda que tenha galhos vistosos, muitas vezes não tem raiz para sustentar as coisas que aparecem. É necessário que haja um equilíbrio entre a vida espiritual exposta com a vida espiritual do secreto. É necessário que haja um equilíbrio entre as coisas que todo mundo vê e as coisas que ninguém vê. Porque ninguém terá uma vida cristã longeva se não tiver raiz profunda. Ninguém terá uma vida cristã longeva se não tiver uma vida secreta com Deus, de intimidade com Deus, de leitura da palavra, só você e Deus, de oração, não a oração pública com as mãos levantadas, mas aquela oração da lágrima, aquela oração de um joelho dobrado, curvado numa cama, ou curvado numa cadeira, num quarto, onde só você e o Espírito Santo sabem. E é isso que vai sustentar a nossa vida. A vida cristã que aparece, ela tem que ser sustentada por uma vida espiritual que não aparece. E vou dizer para você, nunca vi um tempo de árvores frondosas por cima, mas cujas raízes são pequenas e fracas. E aí não se sustentam os pequenos ventos que aparecem na vida cristã. A segunda coisa que o Espírito Santo falou no meu coração é que as raízes, elas devem crescer na mesma proporção que o resto da árvore. Isso é consequência da primeira situação. Se uma árvore cresce muito para cima, ela tem que crescer muito para baixo. Se uma árvore desenvolve galhos muito grandes, folhas vistosas, se uma árvore desenvolve muitos frutos que se tornam pesados, é importante que se desenvolva uma raiz que seja capaz de sustentar esta árvore. Queridos, a vida cristã precisa ser regada, precisa ser sustentada, precisa ser firmada em raízes fortes e profundas. Principalmente quando as folhas, os galhos e os frutos são muitos. Talvez a sua oração seja: Deus, me faz ser conhecido. Talvez a sua oração seja: Deus, me faz ter muitas obras. Talvez a sua oração seja: Deus, me faz que eu tenha muitos frutos. Amém, glória a Deus, porque você tem esse desejo. Mas ore também: Espírito Santo, me dê raiz profunda para sustentar todos esses frutos que serão gerados através da minha vida. Queridos, Paulo aceitou Jesus. Paulo se converteu através de um milagre. Você conhece a história? Se não conhece, você vai assistir a novela da Record. Começou essa semana, né? E Paulo se converteu. E foi aquela conversão, sabe aquele crente que se converte e que tem um milagre na vida dele, e que ele sai querendo fazer tudo de uma vez. E você lê o livro de Atos, você lê as epístolas de Paulo. Paulo então está indo lá no caminho de Damasco, está indo lá para prender os cristãos, para fustigar os crentes. E o texto fala que ele tem ali uma teofania, uma aparição de Jesus. Ele vê um clarão e ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aquilo muda a vida de Paulo. Presta atenção. E o Senhor já tinha falado a Ananias: ele é um vaso escolhido para uma grande obra. Paulo era um vaso escolhido para uma grande obra. Talvez o maior pregador de toda a história da igreja, o homem que evangelizou todo o mundo conhecido do seu tempo. Não é alguma parte do mundo. Quando você fizer geografia bíblica lá com o Dib, ele vai ensinar isso, está lá atrás o Dib, né, Dib? Paulo evangelizou todo mundo conhecido do seu tempo. Todo mundo conhecido. A obra que Deus tinha para Paulo era uma obra grande.
Então Paulo se converteu e saiu patinando. Eu quero pregar, eu quero fazer coisa. Ele sai dali, vai pregar, já apanha, já toma uns tapas na cara lá, e os caras já tem que descer ele num cesto, todo arrebentado, e vai lá e apanha de novo. E ele falou assim: mas eu não sabia que ia ser assim, né? Essa coisa difícil. Mas ele quer pregar, ele quer ter folha, ele quer ter obra, ele quer ter fruto, ele quer ter flor. O Espírito Santo fala: Paulo, espera um pouquinho, Paulo. Você precisa criar raiz primeiro. Você precisa criar raiz. Você só tem vontade agora. Essa vontade não vai sustentar o tempo da dificuldade. Essa vontade não vai sustentar o tempo da tribulação. Essa vontade não vai sustentar as várias perseguições que você vai sofrer. Essa vontade apenas não vai sustentar todas as experiências difíceis que você vai passar na sua caminhada. Você precisa criar raiz. Manda Paulo 3 anos para o deserto da Arábia. 3 anos. Vai lá para o deserto da Arábia, fica lá. A Bíblia, Paulo vai dizer que Deus, Jesus Cristo, discipulou Paulo. 3 anos no deserto da Arábia, sendo discipulado por Jesus, aprendendo a palavra com Jesus. Talvez Paulo fala depois de 3 anos: agora eu estou bom, agora eu estou pronto, agora eu vou, agora sim, já tenho raiz para a grande obra que Deus tem na minha vida. E o Espírito Santo fala: Paulo, você aprendeu tudo que você precisava aprender a respeito dos ensinamentos, a respeito da teologia. Você está bom, tua teologia está boa, você está craque, você já era um cara sábio, mas Jesus Cristo pregou para você ficou mais sábio ainda. E Paulo fala: agora eu vou, que agora eu tenho raiz. O Espírito Santo fala: não, mas precisa ter mais raiz. A obra que eu tenho para você é grande. A obra que eu tenho para você é grande. Precisa mais raiz. Teu caráter precisa ser mudado, você precisa ser moldado. Vai ali, fica um tempinho ali, volta para a sua cidade de Tarso. E Paulo volta e fica mais 10 anos em Tarso. 10 anos, querido. 10 anos. 3 anos no deserto da Arábia, sumido. 10 anos em Tarso. Ninguém fala de Paulo, ninguém fala nada sobre ele. Talvez esses 10 anos, algumas vezes passou na mente dele: olha, acho que aquele negócio lá, que falaram que você ia ganhar o mundo, que você ia ser, que existia uma grande obra para você, eu acho que aquilo é balela. 10 anos sem nada. Até que um dia Deus levanta um homem chamado Barnabé e diz: vai lá em Tarso, busca um homem chamado Paulo, porque agora ele está pronto, agora ele tem raiz, e as raízes dele são profundas. E quando vier o tempo da angústia, quando vier o tempo da tribulação, quando vier a dificuldade, ele não vai cair, ele não será ferido, porque ele tem raiz profunda. As raízes, elas precisam crescer no mesmo tamanho daquilo que está para fora. A terceira coisa que o Espírito Santo falou no meu coração é que as boas raízes se formam com o tempo. É aquilo que nós aprendemos na nossa caminhada cristã, é aquilo que nós desenvolvemos, são as experiências com Deus que nós temos, é aquilo que nós aprendemos. Isso vai tempo. É o tempo que você investe com Deus, é o tempo que você se desenvolve com Deus, é toda a sua história com Jesus. Olhe para trás agora. Feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento, faça um exercício. Olhe para trás mentalmente a sua caminhada cristã. Do dia que você aceitou Jesus até hoje. Quantas coisas você já viveu? Quantas experiências você já teve? Quantas coisas? Isso são raízes. Quantas coisas você aprendeu? Quanta palavra você ouviu? Quantos momentos maravilhosos de intimidade você teve com Deus? Quantas respostas diante de indagações, diante de perguntas, o Espírito Santo te esclareceu? Quantos consolos em tempos difíceis você recebeu no seu coração? Olhe para trás, se lembre de onde o Senhor Jesus te tirou. Se lembre da vida que você levava. E de como Ele, com uma mão,
A sua mão de amor te alcançou onde você estava e te tirou e te trouxe até esse momento. As raízes se formam com o tempo, se formam com as experiências. Paulo leva 13 anos para começar a dar fruto, porque precisava ter raízes. As raízes se formam com o tempo. Por isso Paulo vai dizer, quando escreve a sua carta a Timóteo, Paulo vai dizer, olha, não imponha sua mão precipitadamente sobre ninguém. Ele está falando sobre quando nós consagramos um pastor. Paulo vai dizer, olha, não imponham a sua mão precipitadamente sobre ninguém. E Paulo vai dizer a Timóteo, olha, o pastor não pode ser neófito. O que é neófito? Novo na fé. Sabe por que um pastor não pode ser novo na fé? Porque pastor precisa ter raiz. E raiz se cria com tempo. Se cria com experiência, se cria com vida, com Deus. Quarta coisa que o Espírito Santo falou no meu coração sobre isso. São as raízes que sustentam as nossas vidas durante as tempestades. Nos momentos de adversidades, nos momentos de vento forte, nos momentos em que a coisa fica apertada, nos momentos onde nós passamos pela tribulação, e talvez você esteja vivendo um momento como esse. Talvez você viva um tempo de tribulação na sua vida. Talvez você viva um tempo de dificuldade na sua vida. Talvez você viva um tempo de tempestade na sua vida. São as raízes que vão sustentar você. São as raízes que você formou durante a sua caminhada, durante a sua vida cristã, durante a sua experiência com Deus. São essas raízes que vão sustentar você. E queridos, o interessante é que quando a coisa aperta, quando vem uma seca muito grande, por exemplo, sabe o que acontece? As raízes, elas se aprofundam mais. Se em cima está seco, se em cima não tem chuva, se em cima não tem aquilo que uma árvore precisa, o que as raízes fazem? Elas o quê? Elas se aprofundam. Quando vem a luta na nossa vida, quando vem a dificuldade na nossa vida, quando vem a adversidade na nossa vida, quando vem o momento difícil, quando vem o tempo de seca, quando parece que o sol está fechado, quando parece que as suas orações não são respondidas, é tempo de você aprofundar uma vez mais a sua vida com Deus. É tempo de você ir para lugares mais profundos da oração. É tempo de você ir para lugares mais profundos da adoração. É tempo de você ir para lugares mais profundos da intimidade com Deus. É tempo de você ir para lugares mais profundos de uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo. É no tempo da adversidade, é no tempo da luta, é no tempo da seca, é no tempo que o céu está fechado, em que as raízes se aprofundam mais. É ou não é? Quando a coisa aperta, a gente ora mais, a gente intensifica mais a oração, a gente intensifica mais o jejum. A coisa aperta mais, a gente afunda mais a raiz. Quando tudo está difícil, complicado, a raiz então ela vai buscar alimento nos lugares mais profundos. A raiz então ela vai buscar alimento nos lugares mais fundos da intimidade com Deus. E deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Se você passa um tempo difícil na sua vida, se você passa um tempo de adversidade na sua vida, se você vive um tempo complicado, esse é o momento de você aprofundar mais a sua raiz. Esse é o tempo de você aprofundar mais as suas raízes. Não é o tempo de você ficar se lamentando, não é o tempo de você ficar, ai, Deus não me ama, Deus não me quer, olha a dificuldade que está a minha vida, olha as portas para mim estão fechadas. Não é o tempo de reclamar, não é o tempo de você resmungar, não é o tempo de você ficar só pensando naquilo que não deu certo, mas esse é o tempo da adversidade, é o momento de aprofundar as raízes da intimidade com Deus, é o tempo de você ir para relacionamentos mais profundos com Deus, porque
porque na adversidade relacionamentos superficiais não se sustentam. Para de reclamar e aprofunda a sua vida com Deus. Olha só, a raiz não apenas aprofunda para buscar alimento. No tempo da adversidade, as raízes também se esticam para lugares mais longes. Elas vão buscar alimentos em lugares mais longes. As raízes se esticam para o lado também. E elas vão para lugares mais longínquos, para buscar o alimento que vai suprir a nossa vida nos tempos difíceis. As raízes se esticam para o lado também. E espiritualmente é a mesma coisa, queridos. Nos momentos de luta, as raízes que nós temos, elas se esticam para o tempo, para o espaço, para aqueles lugares das experiências que nós já tivemos com Deus. Para aqueles lugares dos momentos que nós já tivemos com Deus. Para aqueles lugares da história, de coisas que nós já vivemos, de momentos que nós já vivemos, de histórias que nós já tivemos, de experiências que nós já tivemos, dos momentos e dos livramentos que Deus já nos deu, dos milagres que já aconteceu na nossa vida, das coisas que já aconteceram. Quando a coisa está difícil, vá buscar nas suas experiências, volte no tempo, estique as suas raízes no tempo, comece a olhar para trás aquilo que você já viveu, comece a olhar para trás os milagres que Deus já fez, comece a olhar para trás as coisas que Deus já fez na sua vida. Jeremias fala isso, quando ele está vivendo o tempo mais difícil da sua história. Nabucodonosor invadiu Judá, destruiu totalmente Jerusalém. Jeremias está andando sobre os escombros de uma cidade destruída, de uma cidade em ruínas, de uma cidade em chamas. E quando as circunstâncias externas são difíceis, as raízes precisam se esticar para as experiências que nós já vivemos. E Jeremias escreve então no livro de Lamentações, capítulo 3, no verso 21, ele escreve: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória o que dá esperança. Isso é a raiz se esticando para as suas experiências do passado. Não tem coisa melhor do que isso, querido. Quando a gente está vivendo um dia difícil na nossa vida, quando a gente está vivendo um momento complicado na nossa vida, a gente fazer esse exercício de ir buscar, de esticar as raízes, de ir buscar na memória, na lembranças, as experiências que nós já tivemos com Deus, os momentos que nós já tivemos com o Senhor, as coisas que já aconteceram, os milagres que Ele já fez, as palavras que nós já ouvimos, as canções que falavam ao nosso coração. Quando a coisa está difícil, se você nasceu lá pelo ano 2000, né? Faz um ré aí, maestro. Faz um ré. Se você nasceu lá pelo ano 2000, você cantava assim: se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as... você declarava assim, ó: tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha razão e minha força.
Agora, se você é mais velho, se a tua raiz é um pouquinho mais esticada, você vai lá para os anos 90 e canta assim, ó, continua no ré aí. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade, grande é tua fidelidade. Você vai buscar nas lembranças, você vai buscar na memória aquilo que te dá esperança. Mas se você é mais velho ainda, tua raiz é mais comprida, se você é um tiranossauro rex do Evangelho, faz um sol agora, maestro. Sol. Essa é dos tiranossauros rex do Evangelho. Se pelos vales eu peregrino vou andar, sol, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei pro meu Senhor, pra onde Ele for, confiando na graça do meu Só os tiranossauro rex agora. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Ser grato, servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. E querido, se você está triste, numa hora dessa você já não está mais triste. Se você estava triste, se você estava desesperançado, se você estava sem confiança, essa raiz se esticou. Até o momento que uma canção dessa te leva a lembrar, te leva a pensar de experiências suas, de experiência da sua vida com Deus, e você já está com o seu coração cheio de confiança. Nesse momento você já está com o seu coração cheio de fé. As suas folhas começam a ficar verdes de novo, as florzinhas começam a brotar, os galhos começam a ficar renovados, porque a raiz foi em algum lugar, ela se esticou, ela foi até onde a experiência te leva, a sua memória, trazer a esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, porque no tempo da adversidade, as raízes se aprofundam e se esticam para buscar alimentos nos lugares longínquos. E queridos, quarta coisa que o Espírito Santo falou comigo: um renovar de vida começam pelas raízes. Um renovar da nossa vida espiritual começam pelas raízes. Sabe por quê? Existe o tempo da seca espiritual. Sabe o tempo da seca espiritual? Você vem no culto, você até canta, mas parece que você volta para cá do mesmo jeito. Parece que a coisa não acontece na sua vida. Parece que você já não tem mais a mesma alegria. Parece que você já não tem mais o mesmo prazer com as coisas de Deus. Parece que está faltando uma vida em você. Parece que a alegria que havia no seu coração já não existe mais. Parece que todo aquele gozo, toda aquela alegria, que toda aquela vida de Deus, que todo aquele fogo se apagou. Talvez suas folhas já estejam secas, sendo levadas pelo vento. Talvez quando você olha para você já não vê fruto, você já não vê nem flor. O corpo talvez está machucado, envelhecido. E às vezes você se olha no seu espelho espiritual.
Sabe o que é o espelho? Ixi, apitou aqui, hein? Sabe o que é o espelho espiritual? O espelho espiritual é o travesseiro. Você bota a cabeça no travesseiro, você fala: Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Parece que a minha vida espiritual está morta. Você fala assim: Deus. Você olha para o seu espelho espiritual, você vê uma árvore velha, seca, sem vida, sem fruto, sem verde. Você fala: Deus, o que está acontecendo comigo? Não é essa vida espiritual que eu quero, Deus. Não é essa vida espiritual que eu almejei para mim, Senhor. E aí eu quero te dizer que um renovar na vida espiritual começa quando as raízes encontram a água aqui da vida. Veja que Jó fala no capítulo 14, ele diz o seguinte, no verso 8, verso 9, ele diz: se envelhecer na terra a sua raiz, se o tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Queridos, não há vida seca, não há raiz seca, não há tronco envelhecido, não há folha seca que não seja renovada quando as águas apenas tocam, quando o cheiro das águas tocam a raiz. Raiz. E talvez hoje você olhe para o seu espelho espiritual e talvez você diga: eu preciso de renovação, pastor. Eu preciso renovar a minha vida. Eu preciso renovar a minha vida espiritual, pastor. No meu espelho espiritual eu sou essa árvore seca, sem fruto, das folhas secas, marrom. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que há cheiro das águas para tocar suas raízes nessa manhã. Existe cheiro das águas que brotam do trono de Deus para tocar em todas as raízes envelhecidas, para todas as raízes ressequidas, porque nesta manhã o cheiro das águas vai fazer você brotar, vai fazer você renovar. Há um renovar de Deus para a sua vida. Fique de pé, fique de pé, fique de pé nesse instante, feche os seus olhos. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluia, aleluias. Feche seus olhos. Aleluias. Queridos, a nossa vida, a nossa caminhada começa, como diz o evangelista no texto que nós lemos, capítulo 13, no verso 23. O evangelista diz assim, ó: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Sabe como começa a nossa caminhada cristã? A nossa caminhada cristã começa quando nós ouvimos a boa palavra. A boa palavra é a semente que é depositada em nosso coração. E esta semente é depositada no nosso coração. E se o nosso coração for uma boa terra, essa semente vai enraizar, e ela vai crescer, e ela vai frutificar. Mas tudo começa com uma semente que é lançada numa boa terra. E nessa manhã, eu quero dar oportunidade para você que veio aqui, talvez a primeira vez, ou talvez já tenha vindo algumas vezes, mas você ainda não tomou o passo mais importante da sua vida. O passo mais importante da nossa vida é quando o nosso coração, que é a boa terra, ele acolhe esta semente que é o Evangelho de Jesus. Quando o nosso coração acolhe esta semente que é o Evangelho de Jesus, esta semente vai enraizar e ela vai frutificar, e nós teremos uma vida longeva espiritualmente. Mas o primeiro passo é um coração que é boa terra recebendo a semente. E sabe como nós recebemos a semente do Evangelho? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus.
Quando nós dizemos, olha, eu compreendi essa palavra, eu entendi que eu preciso do Evangelho de Jesus, eu entendi que eu preciso receber o perdão pelos meus pecados, e eu entendi que eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Quando nós tomamos esse passo, é a semente que foi lançada numa boa terra, num coração que recebeu a palavra. E eu quero te dar a oportunidade nessa manhã de você tomar a decisão mais importante da sua vida, a decisão de receber no seu coração a semente da palavra do Evangelho. Então a primeira oração que eu quero fazer nesta manhã é a oração por você que ainda não deu o passo mais importante da sua vida, que é o passo de entregar a sua vida a Jesus, que é o passo de dizer, Jesus, o meu coração é uma boa terra, eu quero essa semente entrando aqui, frutificando, enraizando e frutificando. Então a primeira oração que eu quero fazer é dar a você a oportunidade de que essa semente seja lançada no seu coração. E a única coisa que você tem que fazer é dizer, Senhor Jesus, eu quero me entregar a minha vida ao Senhor, eu quero abrir meu coração para receber essa semente do Evangelho. E se nesta manhã existe alguém aqui que deseja receber a Jesus como Senhor e Salvador, deseja receber essa semente do Evangelho no seu coração, eu quero orar por você. E eu queria que você apenas desse um sinal com a sua mão. Existe alguém nesta manhã que deseja entregar a sua vida? Deus abençoe sua vida. Existe alguém mais que deixa a sua mão levantada, que o intercessor vai orar com você? Existe alguém mais que deseja entregar a sua vida a Jesus nessa manhã? Deseja receber a semente do Evangelho? Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Existe alguém mais que deseja entregar a sua vida a Jesus? Amém, Deus te abençoe. Vocês que levantaram a mão, bem rápido, eu quero orar por vocês aqui na frente. Vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui, meu querido, vem aqui, você que está aqui atrás, eu quero orar por você. O intercessor vai abraçar você. Essa é a decisão mais importante que alguém toma, a decisão de entregar a sua vida a Jesus, de entregar a sua vida a Jesus. Vem aqui, nós queremos orar por vocês. Vem aqui, nós queremos orar por vocês. Aleluia, um intercessor vai abraçar você. Vem aqui, querido, vem aqui. Aleluia. Intercessores vão abraçar e vão orar com vocês. Queridos, e a segunda oração que eu quero fazer, enquanto os intercessores, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. E a segunda oração que eu quero fazer é por você, querido, que nesta manhã entende que precisa ser renovado, a sua vida precisa de renovo. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já foi árvore verde? Você já foi árvore frutífera? Você já foi alguém que deu muito fruto? Mas você precisa de renovo nessa manhã. Olha só, talvez você está dizendo, olha, eu não tenho mais jeito, eu estou seco mesmo, nada vai acontecer na minha vida, nada vai mudar. Olha o que eu quero dizer para você. Ainda que a sua vida seja marcada por um momento de seca, ainda que a sua vida seja marcada por um tempo de sequidão espiritual, ainda que não haja muita alegria na sua vida espiritual no dia de hoje, ei, olha para trás, você tem raiz. Olha para trás, olha para baixo. Abaixo dessa linha de sequidão existe uma raiz que precisa apenas ser tocada pelo cheiro das águas, para receber um renovo, novamente brotar e novamente dar fruto. Se você entende que você precisa passar por esse processo, que esse cheiro das águas precisa tocar em você e trazer um renovo pela sua vida, para a sua vida, vem aqui à frente, nós queremos orar por você também. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. A igreja adora. Para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco murcho. A esperança para você. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seu
águas nesta manhã. O Senhor está renovando o cheiro das águas, está tocando as raízes. Você tem raiz, você tem experiência, você tem vida com Deus. E nesta manhã é uma manhã de renovar a sua vida. Oh Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela palavra do Senhor, por cada vida que está aqui. Ah, Senhor, pessoas que entendem, Deus, que possuem raízes, que possuem experiências com o Senhor, que possuem, Deus, raízes abaixo de uma linha de superfície, mas que entendem nesta manhã que precisam ser renovados para uma outra vez dar frutos, como diz a tua palavra. Traz um renovo na vida dos teus filhos, Espírito Santo. Traz um renovo na vida dos teus filhos, Espírito Santo. Abençoa cada um dos teus filhos nessa manhã. Que saiamos daqui renovados, que saiamos daqui renovados, porque o Senhor tem vida nova, o Senhor tem uma vida de frutificar, o Senhor tem uma vida de renovação espiritual para nós em todos os dias da nossa vida. Que não venhamos a sair daqui da mesma maneira como entramos, mas que venhamos sair daqui em adoração, numa grande alegria, porque ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará.